Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast da BHH. As novidades da hematologia, hemoterapia e terapia celular você ouve a seguir no nosso episódio do Hemoplay Podcast. Olá, queridos ouvintes do nosso Hemoplay Podcast, o podcast da BHH. Hoje é um episódio muito importante. Nós estamos aqui celebrando o lançamento do movimento Mulheres na Hematologia e eu estou aqui hoje me ajudando a conduzir esse episódio com 3 grandes mulheres. Eu vou pedir para que elas se apresentem e a gente vai começar nosso papo. Olá, meu nome é Thalita Silveira, sou hematologista do Hospital AC Camargo, da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, e também sou professora da Faculdade de Medicina do Albert Einstein. É um prazer enorme dividir esse momento com vocês. Olá, meu nome é Violete Petit Laforgue, sou de Ponta Grossa, no Paraná, sou médica hematologista do Hospital da Unimed, do EMEPAR, e sou diretora de ações sociais da BHH nessa gestão, e estamos aqui para discutir esse tema com muita alegria. Bom dia a todos, meu nome é Leni Passos, eu sou médica hematologista do Hemocentro do Amazonas e sou professora da Faculdade FAMetro na Medicina. Estamos aqui para colaborar no que for possível com as colegas sobre esse tema que foi lançado, que é de extrema importância. Com certeza. E eu sou a Aline Pimenta, eu sou administradora, sou gerente-geral da BHH, tenho especialização em políticas públicas e a gente vai começar nosso papo. Bom, meninas, fizemos o lançamento ontem da sessão Mulheres na Hematologia. Eu acho que a gente aqui hoje tem essa missão de trazer para o nosso público, né? Hoje o público do Spotify são profissionais de saúde, sociedade em geral, a gente tem um grande público que nos escuta. E acho que a gente pode começar falando como é que esse movimento surgiu dentro da BHH, né, doutora Violete? Sim. A gente criou, durante essa nova gestão, a Diretoria de Ações Sociais. Conta um pouquinho para a gente como é que foi construir e trazer para dentro de casa algo tão inédito, porque a BHH ela vem de uma fusão da Sociedade Brasileira de Hematologia com o Colégio Brasileiro de Hematologia, né? Então, nós estamos há mais de 50 anos perpetuando aí na hematologia, e esse tema nunca tinha sido colocado. Como é que foi trazer? A gestão atual, ela teve essa feliz ideia, né? essa feliz conduta ali da criação da Diretoria de Ações Sociais. E dentro dessa diretoria, fazemos parte eu, o Dr. Jorge Vaz, e nós auxiliamos ali os comitês dentro do tema equidade, e na equidade nós vimos ali a necessidade de abordar a equidade de gênero, né? E dentro disso vimos a maioridade feminina dentro da nossa especialidade, isso já era reconhecido há muito tempo, né? Veio firmar com a demografia médica de 2025, mostrou que 65% dos profissionais de hematologia são mulheres. Então, esse tema ele tem que ser abordado. Nós estamos no início, começamos ali através de um questionário lançado aqui no Hemo, né, para que nós possamos identificar qual é a realidade da mulher dentro da hematologia, quais as dificuldades que elas encontram, né? Quais são as ações que nós poderemos tomar para que torne isso cada vez mais equalitário. O que nós queremos é isso, é tornar uma equidade dentro do gênero na hematologia. Maravilha, doutora Violete. Eu acho que, só lembrando que a equidade ela entrou na missão da BHH. Sim, então, hoje, a BHH ela não é só um programa, é um direcionamento já para as nossas ações. Equidade de gênero, equidade no acesso, né? Nas questões geográficas, né, doutora Também, Leni? inclusão geográfica, né? Eu que estou no norte do país, né? Extremamente longínquo, né? Com muitas dificuldades, isso para nós é muito importante, principalmente na especialidade que nós fazemos, que é a hematologia, né? Para você acompanhar o desenvolvimento, para você implantar aquilo que precisa para ser desenvolvido, é muito importante que a gente se aproxime da BH junto com a equidade para trazer esse trabalho de maneira mais fácil. Porque não
Claro, muito olha, difícil. vou reiterar um negócio, que a gente está pedindo equidade, a gente não está pedindo ainda proporcionalidade. Porque se a gente começa a debater sobre proporcionalidade, aí o nosso viés está ainda muito mais baixo. Porque nós somos a maioria, mas nós não estamos na maioria do comando. E isso independente da sociedade e fora da sociedade, da BHH, fora da associação, dentro da sociedade. A maioria dos serviços hoje de hematologia, pelo menos os dentro do estado de São Paulo, são conduzidos por homens. Tá? Não é sobre eles, de novo, mas é sobre o fato de que a gente agora precisa entender quais são os caminhos, e aí por isso que a gente monta esse tipo de atitude, que vai fazer com que mais mulheres achem que podem estar nesses lugares. Isso é um movimento, tem várias vertentes, eu acho, Sim, Violete. é verdade. O mais importante é de empoderamento, inclusive. Se você reconhecimento, né? Como que a gente pode, né? Como que o programa hoje ele pode apoiar essas mulheres, ele pode identificar, ele pode apoiar. Então a gente começou com essa pesquisa, né, doutora Violete, para fazer esse mapeamento, onde estão, né, onde as mulheres estão, como é que é o dia a dia delas, porque muitas vezes a pesquisa ela aborda também dificuldades ali que a gente tem no dia a dia. No dia a dia. Você tem com quem deixar seus filhos antes de ir trabalhar? Como é que é a sua situação em casa? Você tem um companheiro que está ali também, né? Batalhando junto, estruturais mesmo, o papel dele de pai, o papel de mãe. Aline, uma das coisas que eu também acho que é importante, que nós começamos pelas mulheres médicas, né? Não poderia deixar de ser assim. Mas, como a Thalita bem falou, nós trabalhamos num ambiente, na hematologia, na hemoterapia, predominantemente feminino. Então, eu acho que nessa primeira etapa, a gente vai levantar as médicas. Mas esse trabalho não pode se encerrar aí. Ele tem que ir para um ambiente total de trabalho, onde nós vamos ter uma grande massa de técnicas, por exemplo, de bioquímicas, porque hoje a nossa sociedade é plural, não é? Nós temos um congresso multiprofissional. Se nós pegarmos o emo, é isso, né? E esse empoderamento não quer dizer que você necessariamente tenha que ser direcionado para a BH. Ele pode ser direcionado para a Sociedade Brasileira de Psicologia, né? Para as outras associações, enfermagem, onde as mulheres possam ter essa oportunidade. Elas têm que descobrir que elas podem. E nós temos que ajudá-las nesse caminho. Entender que não é mais sobre gênero do que sobre exatamente carreira médica, porque a gente tem, inclusive, diversas enfermeiras em postos de gestão. Então, todas essas carreiras, elas podem ter ascensão. Né? Então, e exatamente isso. A gente troca muito com diversos outros profissionais da área de saúde. Isso. Ambientes majoritariamente femininos, mas que na sua grande maioria o chefe é masculino. Né? Então, entender por que isso acontece ainda. Né? Eu acho que esse entendimento, eu acho que a educação, para mim, é sempre a base. Né? Eu acho que a educação... Então, a educação é a base. E esse movimento ele precisa chegar nas instituições. Isso. Uma vez ele chegando nas instituições, nas diretorias, na gestão das instituições, a gente precisa começar falando, a gente está começando pela medicina, porque somos uma sociedade médica, estamos com o apoio da MB, trouxemos para a nossa sessão uma outra sociedade médica, que foi a SBOC, trazendo todos os seus aprendizados, mas essas instituições elas ficaram no âmbito da medicina, e é o que vocês estão falando. Então, a segunda fase do movimento, sem dúvida, a gente vai abrir para as outras profissões, porque nós somos plurais. Esse congresso mostra para a gente aqui mais de 8 mil participantes e a quantidade de profissões. Nós temos veterinários, nós temos dentistas, psicólogos, farmacêuticos, biomédicos, bioquímicos, administradores, gestores vêm aqui. Vem pessoas, nós temos CEOs aqui das instituições, nós temos a indústria farmacêutica, que são até bem organizados com relação a isso que a gente vê, né, alguns movimentos, mas eu acho que a gente precisa fazer esse dever de casa, de não ficar só na medicina, porque somos uma sociedade plural, de fato. Eu acho que um alerta que a gente recebeu ontem, que eu realmente desconhecia, tivemos uma palestra muito interessante da doutora Clarice Matias, que foi presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia, e a gente percebe que dentro da hematologia a gente está bem atrás
em relação a todos os movimentos que elas já fizeram dentro da oncologia clínica. Sim. Né? Porque às vezes a gente acha que ninguém está se movimentando, ou que não teve esse tipo de movimento, que ninguém está fazendo esse tipo de situação, e mesmo assim, para dizer que tem efeito, né? Porque houve um movimento anterior, e surtiu efeito. Então, a MB, que ela criou esse CONADEM, a Comissão Nacional de Direito da Mulher Médica. Da Mulher Médica. Ela tem assim, ela falada por extenso não dá bem CONADEM, mas é mais ou menos isso. Direitos das mulheres médicas. Direitos das mulheres médicas. Então, isso dali criou assim uma visão muito, muito grande. Então, nós fomos convidados lá para representar a nossa associação, né? E ali eu vi que várias especialidades passam por isso, várias especialidades já estão organizadas quanto a isso, né? Então, isso foi um impulso importante para que pudéssemos trazer isso para dentro da BHH. Eu acho que foi muito inspirador, porque de verdade a gente viu que, vamos combinar, que a ação deles surtiu efeito. Sim. Elas já tiveram seguidamente quatro presidentes da Associação de Oncologia, né? Então, indubitavelmente, uma participação muito grande na diretoria e nos cargos de gestão, no comando, né? Então, não há nenhuma... Funciona, né? Funciona quando o movimento é bem feito, de forma organizada, respeitosa, nada agressiva, estruturada, você consegue atingir o objetivo. Nós temos como próximas ações, além desse questionário, né? Temos essa ideia de levar mesmo a educação, tanto desde a formação nas universidades, nos programas de residência, e dentro das instituições que trabalham junto com a hematologia. Então, isso daí, porque só a educação vai fazer com que essa visão quanto à equidade de gênero seja real, né? Porque é só mostrando, então a gente tem que aprender a detectar essas coisas, aprender a como agir diante de uma situação que se apresente, né? Então, e assim nós vamos caminhando, precisamos do apoio de todos, né? Todos e todas para isso. E nós temos 2 programas importantes na BHH, que é o Sangue Jovem e o Programa de Residência Médica, e a gente pode levar através da BHH, através desses programas e das nossas mídias, temas para esses estudantes. Claro que adaptando para a realidade deles, né? A gente seleciona. Agora, acho extremamente importante. Com certeza, a BHH está bem atenta, e a doutora Violete, dentro da Diretoria de Ações Sociais, vai sugerir, né, para os coordenadores da residência, do Sangue Jovem, para que a gente leve. Agora, eu queria trazer um tema para vocês que nós ouvimos ontem, através da doutora Ivani, a doutora advogada, né? Muito foi boa, um tema excelente, muito debatido. Excelente. A nossa arena estava lotada, o movimento ganhou corpo, ganhou força, e agora eu acho que as pessoas vão começar a se identificar. Ainda é um trabalho que a gente vai continuar. Temos o EMO do ano que vem para pensar como fazer, né? E temos também as lições de casa, fazer o questionário e tudo mais, terminar o questionário, analisar os dados. Mas a doutora Ivani, ela trouxe um tema sobre o assédio no ambiente de trabalho. E eu queria trazer para a Thalita comentar um pouquinho sobre esse tema, Thalita. O que você achou da aula dela? Qual foi a mensagem final para você ali? Ou o que te deu de insight, de reflexão? Como foi para você? Para mim é muito importante, porque, de novo, a gente vem de uma educação de aceitação universal e entender que se você vai conseguir alcançar determinadas posições ou situações, se você aceitar determinados processos. Então, é muito difícil a gente entender e refletir se você está sendo ou não eventualmente assediada. Ali, essa identificação sobre o assédio, e na maioria das vezes, isso não é, eu falo, isso não é mimimi, isso não é fragilidade, nós não somos frágeis, não é sobre isso. É sobre, de verdade, eu ter o direito de ser respeitada, eu ter o direito de passar por toda uma situação de ascensão eventualmente profissional, de ascensão ou de mobilidade dentro da minha unidade de trabalho, sem um comentário desagradável, sem um comentário pejorativo. Eu não estou dizendo sobre piada, eu sou uma pessoa piadista, adoro brincar, adoro fazer piada com todo mundo, adoro brincadeiras, mas é sobre situações que sejam pejorativas e que te incomodem. Ali foi um alerta de que existe lei e que é nosso direito. E penalidade. Penalidade, né?
e que é nosso direito, quando nós nos sentimos incomodadas, ir atrás de buscar ajuda. Isso é importante a gente ter profissional referenciado, porque nem sempre a gente entende aquilo como, será que esse incômodo é uma situação... Aí, em princípio, incomodou, é assédio. Tá? Em princípio, incomodou, é assédio. Pode ser discutido, pode ser debatido. A gente tem outro lado também. Então, não é um lado só. Eu não sou super protetor exclusivo das mulheres, eu sou mais das mulheres, mas todas as situações têm os dois lados. Então, não é sobre não deixar o outro ser humano, né? Não é sobre deixar, entender e acreditar em tudo, mas a gente começar a debater um pouquinho. Olha, aconteceu isso comigo. O que você interpreta disso? O que você acha disso? Isso fica mais aberto no ambiente de trabalho, ser mais divulgado. E, rapidamente, eu acho que eu tenho sentido. Eu trabalho num grande hospital, trabalho em 2 grandes hospitais, 3 grandes hospitais, e eu tenho sentido um acolhimento sobre isso, tá? Tanto que, às vezes, parece até exagerado a questão do assédio, principalmente assédio moral, e cada vez eu entendo que não é, tá? Na dúvida, pró pessoa que está sendo agredida, né? Então, eu entendo, as empresas, as corporações, elas estão entendendo que isso é um serviço. Você tem um assediador ainda que leve, é um serviço total para qualquer serviço. Sim, né? Sim. Eu tenho essa mesma sensação também, Thalita, mas é curioso, porque eu já presenciei casos de o assédio estar acontecendo e ali na hora as pessoas não saberem o que fazer. Isso é sempre. Então, como é que a gente pode mudar isso, tentar mudar, encorajar? Como é que a senhora acha, doutora Eleni, por exemplo, as outras mulheres? Então, se a gente está numa situação de assédio e nós estamos vendo aquele assédio acontecer, estamos percebendo, qual seria a conduta ali na hora? Eu acho que essa situação parte também do princípio das pessoas, como você está falando, da plateia que está ali, não reconhecer com o assédio, mas não saber o que fazer, porque ela não se manifesta contra. Dizer, olha, para com isso, que isso é assédio. Isso tem penalidade. Sim. Porque na hora que você fala isso, a pessoa vai refletir. E as penalidades, eu mesmo não sabia que existiam tantas penalidades para vários tipos de assédio, porque você pensa sempre no assédio sexual, mas não é esse. Exato. Não é esse, não é o maior. E o mais comum é o moral. E o mais comum é o moral. E eu nunca pensei que trabalho tivesse penalidade, a não ser ontem, quando a doutora Ivani expôs todas as penas possíveis, que são das mais leves às mais pesadas, dos tipos de assédio. Então, eu acho que falta esse conhecimento também da gente que está ali, porque a gente quer ajudar. Mas se você não tem o conhecimento, a sua ajuda pode ser inefetiva. Então, a primeira coisa, o mínimo, é você dizer, para, isso é assédio. Reconhecer que o assédio, pedir para parar. E aí depois nós vamos discutir as penalidades. E tem que ter coragem de levar para frente, caso você não esteja, né? E que talvez na sua empresa criar, ou no seu Hemocentro, você criar um comitê, né? Que vai olhar melhor essa questão do assédio. Porque a gente tem os comitês, inclusive, que você pode se manifestar sobre favor ou contra as coisas que acontecem e tal, ir lá dizer, olha, não fui bem tratado lá no serviço e tal, se queixar, né? Que é ouvidoria. Tipo ouvidoria. Mas você não está preparado para esse tipo de problema. Né? Então, você também tem que fazer a formação dessas pessoas da ouvidoria. Eu acho que deu muita luz para pacientes, inclusive, foi uma coisa que eu não tinha percebido assim tão claramente, né? E é um caso ou outro, mas talvez tenha muito mais casos que a gente já percebeu ou já ouviu falar no próprio serviço que a gente trabalha. Então, quem é que lida com isso? A ouvidoria. Então, a gente tem que estruturar uma ouvidoria que ela tenha esse conhecimento, que a pessoa possa ter a privacidade de se queixar lá, né? Sem ser exposta, como ela falou, que é outra coisa que eu achei importantíssima, porque às vezes as pessoas não vão fazer a maioria não vai fazer o seu relato, porque tem medo de ser exposta, tem medo do julgamento. Nem todas as mulheres estão dispostas a enfrentar isso de frente, de cara. Né? E a gente precisa dessas armas para elas poderem fazer esse papel. Ou até homens também, porque nessa confusão, às vezes nós temos mulheres também, que são, como ela falou, a síndrome da abelha rainha, né? E também faz assédio com outros colegas. Essa também tem que se recolher, né? Para saber que ela está fazendo, ela está infringindo
uma regra que é grave, inclusive sufocando a outra mulher. Ela tem que reconhecer isso, porque todos nós temos valores, né? E todos nós temos que ser reconhecidos pelos nossos valores, que não é a favor. Sim, independente do gênero. Independente do gênero. Pessoa, eu acho que o melhor ambiente de trabalho é aquele onde tem homens e mulheres que trabalham no espírito colaborativo, sem essa disputa de ser o melhor. Se reconhecem. E se reconhece. E se apoia. Eu acho que esse é o melhor equipe. A nossa equipe é ouro. Ou seja, aquela equipe que todos nós nos dirigimos com os mesmos princípios, para o mesmo objetivo, e entre nós há um laço de trabalho, às vezes até de afeto, né? De amigos, né? Um apoia o outro, e somos equipe. Eu acho que essa é a principal mensagem, principalmente para quem trabalha num ambiente onde você tem muitas interfaces com outros setores, com outras pessoas, para que a gente tenha êxito. Isso é muito importante que ela me falou, que não é reconhecimento de assédio, quando a gente está falando de assédio, a gente está falando exclusivamente de homem em relação à mulher, a gente está falando de mulher em relação à mulher. E até mulher mesmo, pode acontecer. Mas as pessoas precisam estar preparadas, sensibilizadas e pelo menos conhecer o assunto. Porque senão, de fato, a gente se cala. E ali naquele momento a gente poderia ter sido um apoio do colega ou para a colega. E um apoio efetivo ali na hora, né? Que isso não é adequado, então, acho que, isso não é uma coisa adequada. Para a instituição, a gente tem um canal de ouvidoria na BHH, eu acho que a gente pode reformular. Sim, isso, começa por aí também, né? Pelo canal da ouvidoria nosso, né? Nós temos o canal da MB, que foi a doutora Luciana passou para nós. Nós temos um canal do Ministério Público, que a doutora Ivani passou também, que depois a gente pode deixar disponível no site nosso, né, para a pessoa poder acessar, né? Sim. Excelentes ideias. Olha que reflexões acho nós que já trouxemos. São práticas, né? A gente vai vivendo, né? Que tem efetividade e objetividade, né? A gente precisa melhorar esse acolhimento também, né? E a educação vai fazer com que nós consigamos aprender a identificar isso, tanto conosco quanto para quem está do nosso lado, independente do gênero, né? E na nossa pesquisa a gente também pediu para as mulheres sugerir, né, quais são os temas que elas Vamos ver o que elas vão... Se é maternidade, se é síndrome da impostora. Eu aprendi o da abelha rainha. Eu também. Eu não sabia que a síndrome da abelha rainha é quando é aquela mulher que brilha mais. Que daí elas não deixam as outras brilharem. Sufoca as outras. E isso deve ser sufocante no ambiente de trabalho. Sim. Porque a gente sabe e desestimulante, né? Porque muitas vezes você vai perder uma pessoa que seria excelente colaborador porque ela se sente ali diminuída, não valorizada, e ela prefere sair. Ela não tem forças para lutar, ela prefere sair. E o impacto que tem na vida dessa que teve que sair por esse motivo, né? O impacto na vida dela é muito grande, né? Porque tanto psicologicamente falando, quanto... porque nem todo mundo é assim, de enfrentar de frente. Às vezes as pessoas preferem não brigar, ou não digo nem brigar, não se colocar, seria a palavra correta, e elas recuam, vão recuando, até uma hora que elas são totalmente estimuladas, elas caem fora. E você, serviço, perdeu aquela pessoa que poderia dar uma grande contribuição por conta de uma outra que está sufocando também. Mas esse exercício que eu acho muito interessante que a gente tem que fazer com a gente. Quando você vai acendendo, eu acho que tem que tomar muito cuidado com ela. E isso foi uma reflexão muito interessante que ela trouxe para a gente, porque isso não é só sobre os outros, não, é sobre nós. Se você em algum momento acender... Qual vai ser a sua postura? Qual vai ser a sua postura? Chega um momento que realmente começam muitos elogios, você começa realmente a ter uma posição de destaque. Se você não controla esse ego, talvez você se coloque na mesma posição de uma maioria que está ali no poder. Olha, eu tenho uma experiência pessoal. Eu fui diretora do Hemocentro, eu sou desde o início, sou fundadora, várias vezes. Período de 4 anos, intervalo, mais 4. Eu nunca senti esse acesso na ascensão por conta disso, mas eu sempre tive muito cuidado com isso. Eu sempre ouvia todas as pessoas, às vezes formal e às vezes informal. Pessoas lá da coleta que não tinham acesso à diretoria, eu sempre tirava um dia no mês para ir lá conversar. Como é que tá as coisas? Porque aí as pessoas dizem, elas falam. Elas falam do seu supervisor, entendeu? Na conversa, elas conversam. Então, assim, eu não
nunca queria perder aquele laço. Depois que eu saí, até hoje essas pessoas me procuram, me abraçam e dizem que eu fui uma boa diretora. Eu fiz o meu papel. Eu não me locupeitei por conta de ser a diretora do Hemocentro e tal, porque você sabe que numa cidade pequena, quando você é uma diretora, as portas lhe abrem, a imprensa está lá todo mês para lhe entrevistar. Como é que está a coleta? Sim, Você quer? Beleza. Você vai, né? Lhe convido para isso, lhe convido para aquilo. Então, se você não tiver cuidado, se você não se colocar, que depois aquilo sai, que você vai ser uma pessoa normal, como qualquer um, e você não pode perder isso de vista, que depois que você sai da gestão, você vai trabalhar com seus pares, lá na bancada, como todo mundo. Então, isso é uma coisa muito de maturidade que a gente tem que ter. Com certeza. Eu adoro ouvir vocês. Sabe? Eu adoro estar perto, trocar. Isso é muito Maturidade. Você vai voltar para o mesmo local. Tudo é transitório, né? Nós temos ciclos de vida, e cada um desses ciclos é transitório. Ou você volta, ou às vezes você até sobe mais. Até vai para outro lugar. Mas eu acho que, assim, trazendo então para a liderança que a gente está falando, eu vejo muito que a liderança ela não é sobre mim, ela é sobre os outros. Eu vou usar a minha influência com a imprensa, com diretoria, com o que for. Exatamente. Os órgãos que for, com as pessoas que for. Para eu levar os outros precisam. Não é sobre mim. A liderança é sobre os outros. É sobre os outros. Uma vez que a gente entende que a liderança é sobre os outros, é natural para você, a hora que você não está mais, você deixar de estar. Se preparar para porque você momento, é um instrumento ali dos outros. Você Você é um instrumento da sua equipe. Boa para colocar aí nessa Você é um jogada. instrumento da sua... ali dos associados, mulher dos tem que preparar pra comitês. isso. Não é sobre você. Exatamente. Você está ali. Você está ali. Usando o cargo, a posição que te o deram. poder que te deram ali. Mas Mas em nome de quem? de quem? Do seu. Não faz sentido. De quem? Pra falar em nome Mas, dos de novo, outros. por que tem... Não sei se tem o mesmo negócio para homem. Tem da Beira Rainha, não sei se tem para homem. Do zangão. Mas é que você como mulher, você não foi. Você não passa por esses movimentos corporativos, esse movimento educacional de como é que você se porta quando você está na liderança. Então, talvez por isso. Talvez por isso. Claro que tem ego, claro que tem personalidade, mas também por isso a gente não sabe se posicionar. Agora, tem outra coisa que é recíproco, não, que é o contrário, que é a tal da síndrome da impostora. Isso é muito mais comum do que eu já tive. É um podcast só dela. Só dela. Quem nunca passou pela síndrome da impostora? Às vezes você não sabe que é uma síndrome da impostora. Você não se reconhece ali. Uma mulher porque é cultural. Não passou. As nossas pais, nossas mães, nossas avós, nossas irmãs. Mulher é para o cuidado e homem é para o trabalho. Então acaba sempre você achando, não, é um favor que eu tá ali, né? Então, isso confunde os papéis, podem ser trocados, qual o papel de um, qual o papel de outro. Exatamente. Isso é bastante legal de se discutir. Eu acho que vale um podcast. Acho que vale também o ponto de que em certos ambientes de trabalho que o homem é predominante, às vezes eles não reconhecem que um dia eles vão passar. E eles não criam sucessores. Justamente porque eles são assim, como fosse Deus. Deus aqui não precisa de ninguém mais, né? Isso é muito ruim, porque isso destrói o serviço quando você faz isso, né? Você não cria sucessores, pessoas que vão conduzir, às vezes até melhor, porque o mundo muda, as coisas mudam, as ferramentas mudam, você vai aplicar as ferramentas novas, né? Vai ser bem melhor. Maravilhoso, que conduza melhor. Então a gente vê que ele sufoca pessoal para não ter aquela ascensão. Isso vale para homem e vale para mulher. Não tem gênero, sabe? Não tem gênero. Excelente. Bom, a gente pode marcar o próximo sobre a síndrome da impostora. Podemos chamar Mas alguém. É muito importante, viu, Aline? Ter esse tipo, exatamente, chamar profissionais que saibam exatamente ensinar as ferramentas de identificação, trabalhar eventualmente com estratégias de ser psicólogos e pessoas treinadas para isso, né? Psiquiatras que ensinam um pouquinho o papel de liderança. A gente não tem esses treinamentos, a gente não tem isso nada. Recebe. Por exemplo, ali para mim foi uma surpresa. Né? Eu assim, achava que existia, mas eu não sabia que era esse nome, e o outro eu não conhecia.
né? Então foi muito bom quando elas colocaram, porque a gente abriu também a mente, né? Com certeza. A gente vê que não é só a gente. né? Que a gente Olha aí, ó. E a gente tem ferramentas de compartilhamento pessoais de história. Porque uma das coisas que mais me tocou ontem para começar a aula dela com depoimento pessoal. Pessoal, e entender que são coisas muito todo mundo passa pelas mesmas situações e proporções, pequenas ou grandes. Exatamente, por mais linda, empoderada e fenomenal que você seja, você já viveu situações, né? Então, se a gente compartilhar, maravilhoso. Suavizam. Bom, então para a gente finalizar, vamos finalizar aqui. Eu queria que vocês deixassem uma palavra depois do que a gente construiu aqui, depois do que a gente vem fazendo. Uma palavra. Eu acho que nós demos o primeiro passo extraordinário, porque estamos no caminho que pode mudar, fazer a mudança. Então, eu acho que ontem esse passo foi fundamental, com o apoio da BH. Maravilha. Atenção, eu acho que se for para falar em uma palavra, que nós estamos atentos. Então, nós estamos atentos, estamos vigilantes para que isso tudo vá em frente e estamos aqui para o que der e vier. Eu vou na básica, mas que eu acho que é o mais importante para que a gente consiga chegar lá: empoderamento. Sério. Muito bem. Acreditarmos em nós. Perfeito, perfeito. Eu vou na educação, porque eu quero ver todo mundo educado para justamente poder lidar, compartilhar. Eu acho que dentro da educação a gente vai conseguir trazer muito mais luz, muito mais igualdade. Beleza. Muito obrigada, menina. Obrigada também. Com certeza. Obrigada. Seguimos. Com acesso a muita informação sobre as especialidades e diversos temas pertinentes na voz de quem entende.